Amados irmãos e irmãs, paz e bem, hoje é dia 24 de novembro e a liturgia nos apresenta um texto de Lucas, no capítulo 21, versículos de 12 a 19. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: antes que essas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Essa será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos os poderá resistir ou rebater. Sereis entregue até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Meus caros irmãos e irmãs, Jesus está falando no texto de hoje dos confrontos, dos conflitos e das perseguições que iriam acontecer aos primeiros cristãos, já desde o primeiro século. E, de fato, quando nós olhamos a história do cristianismo, nós vemos que existem conflitos muito fortes, já no início do cristianismo. Conflitos do cristianismo, por exemplo, com a sinagoga. Depois, os cristãos vão se afastar da sinagoga, sobretudo porque não irão participar da grande revolta que os judeus irão fazer, e aí os judeus vão expulsá-los das sinagogas. E essa expulsão vai gerar, digamos assim, um movimento do qual os cristãos vão se espalhar pelo mundo inteiro. Aquilo que parecia uma derrota será, de fato, o momento do cristianismo crescer. Depois, os cristãos terão um forte confronto com os pagãos, o mundo pagão, porque havia na antiguidade um conceito antigo chamado Pax Deorum. A Pax Deorum era a paz entre Deus e os homens. Então, quando essa paz era quebrada, acontecia na cabeça do povo, antigo. Quando essa paz era quebrada, sobretudo em Roma, esse conceito era romano, Quando a paz era quebrada entre Deus e os homens, ou porque alguém está faltando o culto, não está indo rezar para os deuses, ou porque aconteceu alguma violação de um templo, alguma coisa desse tipo, então logo virão as calamidades. Pode vir uma tempestade, pode vir uma enchente, pode vir uma seca, pode vir um terremoto, pode vir uma erupção de um vulcão. E aí os antigos pagãos diziam: nós vivemos unidos com os deuses numa única cidade. Cícero, antigo filósofo romano, dizia: na mesma cidade convivem os deuses e os homens. Numa harmonia belíssima, dizia Cícero, falando a partir da sua religiosidade do paganismo. Então os pagãos irão enfrentar os cristãos, porque quando surgirem terremotos, problemas de seca ou coisa assim, logo os pagãos vão dizer: a culpa é dos cristãos, joguem os cristãos na arena. O mal aconteceu porque alguém desafiou a paz com os deuses. A paz com os deuses foi quebrada. Depois, os cristãos, por conta desta questão, serão muito perseguidos, porque eles não adorarão o imperador, que era tido como um deus, eles não se portarão a isso. Alguns soldados que eram cristãos, como São Sebastião, por exemplo, vão se recusar a pegar em armas e a matar pessoas, porque irão fundamentar a sua vida no mandamento do amor. Isso vai gerar um problema também dentro das forças de segurança de Roma, e muitos conflitos. Por exemplo, os espetáculos. Muitos padres da igreja vão proibir que os cristãos frequentem os espetáculos de Roma, porque são espetáculos em que tem muito sangue, e muita violência. Então são dois mundos que estão em confronto.
duas mentalidades que estão em confronto: a mentalidade do cristianismo e a mentalidade do mundo antigo romano. Depois, os cristãos serão perseguidos também pelos filósofos, que vão construir teorias a respeito dos cristãos, porque já que eles se encontram de maneira secreta, ninguém sabe o que esses homens fazem secretamente. Então, os filósofos como Celso, por exemplo, e outros dirão: os cristãos se encontram às escondidas e realizam sacrifícios macabros. Sacrificam crianças, comem carne de gente e terminam as suas reuniões com incesto, quer dizer, com uma espécie de sexo, né? Então, nós vamos contemplar muitas perseguições no primeiro século, nos primeiros séculos do cristianismo. E nessas perseguições, Jesus diz: será um momento em que vocês vão, de fato, provar a fé de vocês. Muitos serão presos, perseguidos, serão entregues às sinagogas, muitos serão postos na prisão, vocês serão levados diante de reis e governadores. E de fato, os cristãos experimentaram isso de maneira muito forte. Muitos eram levados para a arena para serem triturados dos dentes dos tigres e dos leões. Outros eram levados na arena para serem transpassados dos chifres dos touros. Outros tinham carnes pele de animais colados à sua pele e eram lançados na arena para que os tigres pensassem que era uma caça, né? E iam, enfim, até aquelas pessoas para rasgá-las, não é? Outros eram passados a fio de espada, e não somente gente adulta, também jovens, gente de idade muito jovem morreu nas arenas testemunhando a sua fé. Eu poderia dar uma lista aqui enorme, começando por São Tarcísio, que é o padroeiro dos coroinhas, não é? Morreu com 12 anos, apedrejado, defendendo a sua fé. Depois, muitos como Melânia, Luzia, Inês, Águida, todas foram pessoas que foram Perpétua e Felicidade também. Quer dizer, são testemunhos de pessoas, mulheres, mocinhas com 14 anos, grávidas, que morreram nas arenas, né? Foram transpassadas no chifre de touros. Então a perseguição não poupou ninguém. E há coisas muito belas que aconteceram durante a perseguição. Por exemplo, quando os soldados romanos chegavam na casa de um cristão e ele tinha um fragmento da Bíblia ali, porque a Bíblia inteira ninguém tinha, não é? As pessoas tinham fragmentos, era difícil ter uma Bíblia inteira. Então os cristãos estavam reunidos, o que eles faziam? Eles, normalmente a palavra de Deus é escrita em couro de animais, ou em papiros, papiros egípcios, ou em casca de árvore. Então o que é que os cristãos faziam? Quando chegavam soldados romanos, eles engoliam a palavra de Deus para não entregar na mão dos pagãos. É um testemunho belíssimo. Depois um outro testemunho vem de Orígenes. Orígenes, quando vieram prender o pai, que era cristão, ele era um menino apenas. E ele disse: eu também quero morrer em nome da fé. E a mãe escondeu a roupa para que ele não saísse para desafiar os soldados que estavam ali. Ele ficou nu dentro de casa e por isso não foi morto. Mas ele queria, ele disse: meu pai foi preso e vai morrer pela fé, eu também quero morrer pela minha fé. Então nós vamos ver nesse tempo uma fileira enorme de homens, mulheres, jovens, gente idosa também, como São Policarpo de Esmirna, Santo Inácio de Antioquia, bispos, padres, que vão morrer em defesa da fé. Diáconos, como São Lourenço, que será assado numa grelha, não é? Então nós vamos ver, será um momento de muita perseguição, mas ao mesmo tempo um momento em que muitos se sentirão questionados. Sobretudo aqueles que participarão desses eventos, assistindo a estes espetáculos de horror, verão que os cristãos entravam nas arenas cantando, permaneciam cantando e rezando e morriam sorrindo. Não tinham medo da morte, porque sabiam que a morte não era o fim. A morte é apenas uma porta que se abre para experimentar a vida definitiva, a vida que não passa.
Jesus alerta os cristãos que chegarão esses dias de perseguição. Matarão alguns de vocês, todos vos odiarão por causa do meu nome. Ele diz, mas é permanecendo firmes que vocês vão ganhar a vida verdadeira, a vida que não passa. E ainda garante, mas vocês não perderão um só fio de cabelo de vossa cabeça. Vocês poderão ser perseguidos, sofrer e até morrer, mas para aquele que está em Cristo não existe morte definitiva. Aquilo que ele mesmo disse a Marta, não é? Você crê, Marta, que eu sou a ressurreição e a vida? Que aquele que crê e que estiver ligado a mim não morrerá? Pois bem, possamos hoje pensar que o mundo de fato não compreende às vezes as posições do cristianismo. Por exemplo, como é difícil compreender as bem-aventuranças. Como é difícil viver as bem-aventuranças. Como é difícil crer naquilo que Jesus ensinou como caminho de felicidade para o mundo moderno, para o mundo atual. Como é difícil rezar as verdades do Pai Nosso, crendo em tudo aquilo. Que Deus é Pai, que nós somos irmãos, que devemos santificar o nome de Deus, viver na santidade, devemos buscar o reino, que devemos trabalhar pelo pão cotidiano e por aí vai. E no final, que devemos aprender a perdoar. E as bem-aventuranças também são muito difíceis de serem compreendidas. Bem-aventurados os pobres em espírito, os mansos, bem-aventurados os puros de coração, no mundo no qual nós vivemos, em que as pessoas hoje com 10 anos já conhecem tudo sobre a vida. Algumas mocinhas com 18 anos já têm tido 3 ou 4 relacionamentos afetivos, amorosos, e muito cedo hoje se conhece o sexo e tudo mais. Então, as bem-aventuranças continuam sendo palavras belas, mas ao mesmo tempo desconcertantes para um mundo que crê e que crê de um modo diferente e que anda na contramão do Evangelho. Não esperemos aplausos do mundo, esperemos apenas que o Evangelho seja compreendido e que ele possa modificar a nossa vida e a vida dos irmãos. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um ótimo dia, paz e bem. O sangue dos cristãos é semente de novos cristãos.